Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Para você que está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a professora Aline, sou mineira, uai. Eu sou professora de francês desde 2017 e hoje eu estou aqui para poder compartilhar conhecimento com você. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada em compartilhar as minhas vivências, compartilhar aquilo que eu sei em relação à língua francesa e hoje eu estou aqui para isso. Olha só, o tema da nossa aula de hoje é entendo tudo, mas na hora de falar eu travo. Eu até entendo quando eu leio um texto, eu consigo ler tudo direitinho, mas quando eu vou falar com outra pessoa me dá um bloqueio. Olha só, infelizmente algumas pessoas passam por essa fase, mas a gente pode sair dela com algumas ferramentas que a gente utiliza. Mas para você que está chegando aí agora, me diga, você é iniciante ou você está no nível intermediário ou você já fala francês? Digita aí, coloque aí nos comentários para que eu possa conhecer um pouquinho mais sobre você. Bom, eu preparei um documento maravilhoso e depois, se você quiser, eu posso compartilhar contigo. É só você me mandar uma mensagem e a gente vai começar com a seguinte pergunta. Falar francês é prioridade para você? Porque se for prioridade para você, você já está em um bom caminho. Porque quando a gente tem um objetivo, quando realmente a gente coloca aquilo como meta, a gente realmente consegue concretizar. Então, para quem está começando agora, gente, é incrível quando você olha ali, né, para sua lista de resolução, início do ano, opa, vamos, bora aprender francês. E aí você já começa a colocar em prática, e aí você vai descobrindo um universo através do idioma, porque é basicamente assim que acontece. E é maravilhoso quando você começa. Tudo é novidade, você quer escrever, você quer falar, e aí você vê os seus colegas falando, você conhece pessoas que falam, conhece professores. E isso é tão legal, você começa a fazer parte de um grupo. E isso é incrível. Eu me lembro que quando eu comecei, eu estava maravilhada. Eu via as pessoas falando francês e eu ficava pensando assim, será que algum dia eu vou conseguir? Será que eu vou chegar nesse nível mesmo? E aí o tempo foi passando, eu fui estudando, coloquei aquilo como prioridade na minha vida e hoje estou aqui, podendo falar contigo um pouquinho sobre a minha experiência e também sobre tudo o que você pode aprender no idioma. Então vamos lá, olha só. Eu tive essa inspiração do tema da nossa aula de hoje conversando com uma pessoa que vai começar a aprender francês e ela falou, Aline, olha só, eu amo a língua francesa, mas infelizmente na hora de falar eu travo, não sai nada, me falta vocabulário, às vezes eu até sei o que eu quero falar, mas não dá certo. O que pode ser? O que pode será que está acontecendo comigo? Ela falou desse jeito. O que está acontecendo? Será que eu sou burra? Eu falei, opa, burra você não é, que isso? Nada a ver, todo mundo tem a capacidade de aprender francês. Você já está no caminho certo, porque você já entende. Já é um grande passo. Agora, um método que você pode fazer para você sair dessa fase, a primeira coisa que eu vou compartilhar com você, eu aprendi com um senhor de 70 anos. Você acredita? Ele tem aí em torno de 70, 72 e ele é um amigo, um velho amigo. E uma vez ele compartilhou comigo a seguinte história, Aline, eu gosto muito de praticar francês, mas eu não utilizo celular, não utilizo nada. Ele se chama Vangui. E aí eu fiquei curiosa para saber, porque no mundo de hoje todo mundo utiliza celular, computador e tudo mais. Eu falei, mas como que você faz para poder praticar o francês? E fala francês perfeitamente, tá? E aí ele falou, olha, eu vou te falar uma coisa que eu aprendi lá em 1900 e bolinha. Eu falei, compartilha. Sabe o que ele faz? Ele diz que todo lugar que ele passa, ele vê alguma coisa em francês. Ele faz narrações na cabeça dele. Por exemplo, ele está indo para a mercearia comprar pães, então ele já imagina todo um cenário e aquilo já vai passando na cabeça dele e ele fala que ele simplesmente vai falando.
Opa, acabei de ver essas árvores aqui e passei de frente à farmácia e aí eu vi algumas pessoas conversando e aí eu vi crianças brincando e tudo isso em francês. E aí ele começa a pensar no idioma. É basicamente isso que ele faz. Ele também tem alguns livros, alguns eu pude compartilhar com ele também, e já é uma pessoa que é apaixonada pela língua francesa. Então, para poder praticar, ele pega as coisas do cotidiano, das coisas da vida real, para ele realmente conseguir ter o vocabulário. E quando ele não sabe, sabe o que ele pega? Um dicionário. Porque dicionário ele tem. Então, ele vai lá e pesquisa a palavra, anota no caderno dele, ele pega um caderninho assim como esse, ó, vai lá, anota, opa, hoje eu aprendi uma palavra nova. Ele fica guardando aquela palavra que ele não soube quando ele estava na rua, né, fazendo tudo isso, e aí ele vai construindo assim um aprendizado. Então, a primeira estratégia para você que se encontra nessa fase de que entende, mas não fala, é narrar. Narre o seu dia a dia. Isso vai ser muito bom para você. Comece com aquelas frases curtas, aquelas frases que nós utilizamos todos os dias. Por exemplo, presente do indicativo, je me réveille. Ah, vamos utilizar aqui o futur proche também. Je vais au travail. Je vais, par exemple, à la bibliothèque étudier français. Vai criando algumas frases assim que são mais simples, porque isso vai facilitar a sua vida no momento de você falar com alguém realmente. Então, esse momento da narração é importante. E você pode contar também a sua rotina. Oui? Conte a sua rotina, porque isso vai ser muito bacana. Eu fazia isso também quando eu estava aprendendo francês. Então, eu pegava um caderninho como esse, igualzinho esse aqui mesmo, e eu ficava pensando, o que aconteceu comigo hoje? Desde lá de quando eu acordei até o momento que eu estou aqui escrevendo. Aí abria, né? Aqui vocês podem ver que eu faço isso, mas tá em inglês, tá vendo? Tá em inglês. E aí, isso me ajudou tanto que quando chegou no momento... Mas claro que eu também fui complementando com outras coisas e isso é muito bom. Então, olha só, não deixe de fazer isso. A primeira estratégia é você narrar. Depois, vocês, ou que está aprendendo, vocês também podem trocar ideias nesse sentido e isso vai te ajudar bastante. Bom, a segunda estratégia é você treinar as respostas. Para quê? Para as perguntas mais frequentes em francês. Porque às vezes a pessoa te faz uma pergunta muito simples e aí você trava mesmo na hora de falar. Você não consegue. Porque aí você já começa a ficar nervoso, as mãos já começam a tremer, a suar. Meu Deus, o que essa pessoa tá falando comigo? E não é bem por aí. Você pode ficar tranquilo, já vai treinando aquelas palavras, aquelas expressões que você mais escuta no dia a dia, e isso vai te ajudar. Por exemplo, se eu te perguntar, comment allez-vous? O que você vai me dizer? Escreva aí nos comentários. Olha só, é uma pergunta muito simples, hein? Comment allez-vous? Digita aí pra mim se você sabe responder. Vamos ver se alguém vai saber. Ou simplesmente, comment ça va? Já falando de uma maneira informal. São perguntas do dia a dia. Eu poderia falar, por exemplo, qu'est-ce que tu fais le week-end? E aí, qual que é o vocabulário que você precisa ter para responder essas perguntas? Ah lá, beleza. Comment allez-vous? Como vai? Isso aí, hein? Isso aí. Beleza, lá. A Gil respondeu, eu estou bem, muito bem. É por aí, tá vendo? Então você entende e logo você já vai pensando nas possíveis respostas que você pode dar para o seu interlocutor. Oui? E aí, assim você vai construindo o seu aprendizado. Né? Assim você vai conseguindo realmente entender sem ficar pensando demais. Nossa, o que será que é isso mesmo? Porque você já memorizou. Entendeu? Então as coisas com o tempo vão se tornando cada dia mais fáceis para você. E é legal. Quando eu estava estudando francês eu fazia isso e eu ficava me sentindo, né? Nossa, hoje eu respondi je vais bien. Hoje eu consegui responder. Nossa, consegui entender tudo que o meu professor tá falando. Nossa, meu Deus, me sentia
daquele jeito, né? E tem um amigo que se chama Fernando, que também é professor de francês. E aí, o Fernando, ele começou a estudar muito antes, né? E aí, eu ficava vendo ele conversando, eu ficava, caraca, o Fernando manda bem no francês. E aí, me aconselhou, olha, você devia fazer. Eu falei, caraca, pais, coisas já estavam na minha cabeça, eu já sabia, foi tão legal. Nossa, e se você começar hoje, o seu crescimento vai ser progressivo. Progressivo. Porque a gente precisa começar com o que a gente tem. Se você tem um lápis, um caderno, um papel, né, uma borracha, por exemplo, vai lá e começa. Tem tanta coisa legal que você pode descobrir se você começar hoje. Isso vale para qualquer idioma, não só para o francês. E quando a gente se dispõe a começar, né, a aprender uma nova habilidade, sempre é um desafio. Sempre vai ser assim. É um pouquinho desafiador, mas vale muito a pena. Quando você vê que você realmente conseguiu responder, e aí você já está conseguindo ter os seus primeiros diálogos, formar suas primeiras frases em francês, é muito gratificante. É muito gratificante. Você olha no espelho e você fala, sou eu. Eu falo francês. Je parle français. E é isso. É você que vai estar falando. Você já não duvida mais da sua capacidade. Oui? Então isso é muito bonito no aprendizado. E às vezes a gente tem uma mania de olhar só para o ponto de chegada. Ah, eu preciso falar francês. Aí quando que eu vou estar fluente? Quando? Aí você fica pensando, quando eu estiver fluente? Mas na verdade não é esse o pensamento que a gente tem que ter. A gente precisa aproveitar o caminho. E são nesses pequenos detalhes que a gente começa a aproveitar realmente o caminho. A nossa jornada, ela é importante. Às vezes algo que você não entende hoje, uma pessoa te falou uma coisa e você realmente não conseguiu entender, aí você guardou, nossa, eu não entendi. Mas se você começa a estudar e estuda da maneira certa, você vai entender. Porque às vezes nós adultos somos muito imediatistas, queremos as coisas, da noite pro dia, e não é bem assim. Oui, não é bem assim. Então a gente precisa aceitar, simplesmente isso. Mas você vai conseguir. Aproveite a sua jornada, oui, e faça tudo isso que eu tô te falando, porque vai dar certo, hein? Então, enquanto professora brasileira, eu entendo cada fase que nós passamos no nosso processo de aprendizado. E eu sei que dói quando a gente chega em um momento em que a gente vê os nossos colegas falando francês e eu ainda não estou falando, nossa, eu ainda não estou escrevendo bem, porque aqui eu estou muito fraca, porque o fulano fala melhor do que eu. Não, a gente não precisa ficar se comparando o tempo todo porque cada um passa por um processo, isso é totalmente normal, é normal. E eu lido com isso todos os dias. Então a gente não tem que se comparar com o outro, a gente precisa fazer a nossa parte. Oui? Então vamos para a próxima estratégia? Bom, vamos lá. Então até agora você viu que você vai fazer a sua narração. Oui? Então você sai, vamos supor que você vai para o trabalho. Então você já vai pensando em francês e você já vai imaginando como que seria aquelas expressões. Ou se você fala inglês ou espanhol, você já vai fazendo a associação das duas línguas. Como que seria isso em inglês? Como que seria isso aqui em espanhol? E em francês? Depois, você pode narrar a sua rotina, que é muito bom para que você possa aprender o vocabulário, né? Ali que você fala e tudo mais. E caraca, gente, vai dar resultado. Vai dar resultado. Confia em mim, eu tô te falando que vai dar. Confia na prof. A Gil tá falando assim, amando, a aula tá demais. Muito obrigada. Então continua até o final, hein? Que tem muita coisa legal ainda para ser compartilhada, oui? Muito bem. Aí, falei com vocês também para treinar as respostas das perguntas mais frequentes. Porque se a pessoa te perguntar, você não é pego de surpresa. Você vai saber responder, oui? Então, isso é demais e dá uma satisfação, mesmo que você esteja no nível iniciante. É prazeroso. É muito bom. E agora nós vamos para o próximo, que é conversar com pessoas que falam francês.
Parece óbvio, mas é isso. Participar de grupos de pessoas que têm o mesmo propósito faz toda a diferença na nossa vida. Quando a gente caminha junto com as pessoas, quando a gente compartilha o que a gente está aprendendo e principalmente quando hoje você aprende e amanhã você ensina. Eu falo isso com o meu marido aqui em casa e é bem legal. O meu marido, ele é uma pessoa... Ih, vou começar a falar intimidade aqui, hein? Caraca! O meu marido, ele é uma pessoa que ele ama estudar alemão. E quando ele começa a fazer o curso dele, aí eu vou lá e falo, e aí, o que você tá fazendo? Ah, tô estudando aqui. Quando ele termina, eu vou lá e falo, e aí, o que você aprendeu? Me ensina. A Bruna entrou aqui, Bruna foi minha aluna, salut ma belle, ça va, tu me manques. E aí, continuando, aí eu falo, olha, o que você aprendeu aí de alemão? Me ensina. E aí, ele vai e começa a me ensinar mesmo. Porque quando você ensina o outro, você está aprendendo mesmo. Você está aprendendo de fato. E isso é muito legal, a gente compartilha. Não que eu queira saber tudo sobre alemão, que não é uma língua que me chama atenção, assim como as línguas latinas, por exemplo. Mas quando ele faz isso, caraca, eu adoro. Porque eu vejo o quanto ele está desenvolvendo e o quanto ele também está aprendendo me ensinando. Então, quando você aprende uma coisa em francês, você pode passar para uma outra pessoa, mesmo que ela não fale francês. Por exemplo, vamos supor, você está aprendendo o passé composé, que todo mundo pensa que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. Aí vamos supor que hoje você aprendeu. Ah, porque no passé composé nós temos que utilizar, então, o auxiliar avoir e o être. Mas quando que nós vamos utilizar? Aí você aprende que o être nós vamos utilizar para os verbos de movimento e que o avoir vai ser para a maioria dos verbos. E aí o que acontece? Isso entra na sua cabeça e você começa a explicar para alguém sobre isso. E aí você vê o quanto que você aprendeu. Je suis allée à la gym aujourd'hui. Caraca, eu utilizei o passado, mas eu utilizei o être aqui porque o aller é um verbo de movimento, né? Mas se eu utilizar, vamos supor que eu comi uma maçã. Olha, frase simples, hein? J'ai mangé une pomme. Caraca, aqui foi utilizado o avoir, né? Porque manger não é um verbo de movimento e logo eu utilizei o avoir aqui nessa frase. Caraca, tá entrando na minha cabeça. Aí você vai lá e ensina seu amigo. Gente, é legal demais. É muito... Alguém já testou fazer isso? Alguém já fez isso? Escreva aí nos comentários. De aprender e ensinar uma outra pessoa. Isso é uma coisa que eu ensino os meus alunos para eles fazerem também. E eu vejo que quando eles fazem dá resultado. Isso é muito legal, muito mesmo. E olha só, vamos supor, falei do passé composé, mas vamos supor que você esteja aprendendo, deixa eu ver aqui, a respeito de sentimentos. E aí você vai lá e aprende tudo mais, o nome dos principais sentimentos, e aí em vez de você aprender, você decorar, né, pegar aquela listinha de sentimentos, opa, isso aqui é tal coisa. Não, você vai lá e coloca em um contexto. Entendeu? Coloca no contexto, porque é isso que vai te ajudar na construção das suas outras frases. Oi? A Ângela falou assim, olha, às vezes algumas palavras para minha filha, e você tá mais que certa, tá? Tem que fazer isso mesmo, porque aí você vai aprendendo junto, né? Tem uma aluna que ela fazia isso com a filha dela de 7 anos e era bem legal quando ela compartilhava comigo em aula. Eu via o quanto que ela ficava assim empolgada, né? E aí as duas iam aprendendo junto. Na outra semana a menina já sabia, porque criança vocês já viram como que é, né? É bem legal. Eu já dei aula para criança, então eu sei bem como é. Inclusive, a primeira turma que eu tive foi para crianças. E caraca, era minha vida, eu adorava. E aí ensinava os números, na outra semana as crianças já estavam falando os números e eu ficava toda empolgada. 1, 2, 3, 4, 5.
Gente, falavam direitinho. E aí eu falava as cores. Uma hora eu vou compartilhar esse vídeo aqui na rede social. Eu vou ver direitinho onde que ele tá e vou mostrar pra vocês como que é interessante. Mas com os adultos acontece a mesma coisa. A gente também pode aprender do mesmo jeito. Podemos aprender de forma lúdica, né? Pra não ficar aquela coisa chata, aquela coisa pesada, né? Aquela coisa que você nem quer mais olhar pro caderno. Porque quando... Ah, tá, a Bruna falando aqui, olha, criança aprende mais rápido do que nós, adultos. Bom, a criança aprende com muita facilidade, eu percebi muito isso, né? Eu falava uma coisa na outra semana ou no outro dia mesmo, a criança estava lembrando. Agora o método para o adulto já é um pouquinho diferente, mas a gente ainda consegue estudar de uma maneira lúdica, sem ficar pesado. E uma coisa que a gente erra muito quando a gente começa a aprender o idioma é começar por uma coisa que a gente não gosta. Aí pronto, começou por uma coisa que você não gosta, você já toma pavor da língua. Ih, não quero saber de francês não. Ai, tem pavor, não quero saber. É assim. Agora, quando você começa a estudar um idioma e fazer aquilo que você gosta, por exemplo, eu amo músicas. Então eu vou começar a estudar, por exemplo, com música. Eu vou pesquisar ali os ritmos que eu gosto mais, e aí eu vou lá, e aí eu canto, eu danço, nossa, aí eu vou lá, je vais faire le ménage en dansant, e aí eu vou fazer faxina e eu danço, e eu canto, e isso me dá prazer, e eu tô aprendendo. Aquelas pessoas que gostam de leitura, por que não começar com os livros infantis, depois vai migrando para os livros, né, que são um pouquinho mais intermediários e avançados, né, sem pular as fases também. Então tem que começar com o que gosta para ter sucesso. Tem que ser assim. Eu, por exemplo, gosto de músicas, gosto de leitura, gosto de muitas coisas, o que favorece o meu aprendizado em qualquer idioma. Então, quando eu comecei a aprender espanhol, por exemplo, em 6 meses eu já estava muito boa. Sério, eu tava muito boa, sem querer me achar, sem querer me sentir, mas isso foram os meus professores que falavam. Então, se foi meu professor que falou, então eu assino embaixo. Então vamos para mais uma estratégia, tá? Para que você possa finalmente falar francês, não ter medo e não travar, Vamos lá, a próxima é: faça um diário em áudio ou em vídeo. Olha só, eu não sei se você tem o costume de fazer isso, mas eu tinha. Então eu participava de um grupo no WhatsApp e todo santo dia eu enviava um vídeo lá. Eu não tinha vergonha não, eu enviava. Mesmo que fosse tudo errado, é lá no início do meu aprendizado, tá? Que eu tô falando com você. Então mesmo se tivesse alguma coisa errada, eu não tava nem aí. O mais importante era eu conseguir me comunicar. E aí, às vezes era, nossa, de manhã bem cedinho, quando eu saía para trabalhar, e aí eu pegava meu celular, o que eu vou falar hoje, hein? Ah, acho que eu vou falar aqui o que eu fiz ontem, né? Porque eu tô estudando aqui o passado. Pegar o celular, já ia andando, ia falar, mandava lá no grupo. E aí as pessoas se divertiam, porque eu ia passando, eles gostavam, né, das paisagens. E aí, se tivesse alguma correção, alguém corrigia. Tinha aquelas pessoas mal amadas também, que estavam lá para falar mal, mas a maioria falava bem e eu gostava. E é isso, a gente vai aprendendo. E se você fizer vídeos, ou se você gravar a sua própria voz falando francês, pega o celular mesmo, vai lá no gravador e coloca. E você vai avaliar aquilo que você realmente está estudando, aquilo que você está falando, né? Porque isso aí é importante, sabia? Gravar a própria voz, parece que não, mas é importante e é muito legal fazer isso. Porque com o tempo, você vai pegar uma pasta, você vai colocar esses vídeos dentro de uma pasta. Opa, qual ano que foi esse? 2025, comecei a aprender francês. Aí, você já vai ver o seu progresso em dezembro de 2025, porque você vai continuar fazendo seus vídeos ou seus áudios. Então, a gente vê o quanto que a gente evolui no idioma. E isso é muito legal, é nítido quando a gente tem uma evolução. Então, eu indico que você faça isso, porque vai fortalecer a sua base. E aí você vai ver que aos poucos você vai se soltando.
aos poucos você já vai perdendo a vergonha, porque tem pessoas que têm muita vergonha e é por isso que trava. Porque às vezes o outro te pergunta uma coisa, você não sabe responder e daí, meu Deus, o que eu vou falar? Que vergonha de falar tudo errado. Mas não, você tem que mostrar para os seus medos, para a sua vergonha, que quem manda é você, entendeu? E a partir do momento em que você fizer isso, a sua vida vai começar a mudar, entendeu? E para melhor. Mostra para os seus medos. Vai lá, começa a fazer a sua parte e começa hoje. Dá tempo. E hoje, antes de dormir, você já pode, por exemplo, já pega um caderno aí que você já tem em casa, já pega uma caneta, já vai colocando assim ao lado, vai dando umas olhadas em vídeos do YouTube. Inclusive, eu fiz uma página recentemente, né? Eu criei um canal no YouTube. Se você quiser participar, se você quiser, vai lá, só se inscreva para poder assistir os vídeos que eu vou colocar, muito conteúdo legal para você que está aprendendo francês, ou para você que também está nessa fase, né, do tema que estamos falando hoje, de que você entende, mas não fala, porque é importante você buscar conhecimento. E hoje nós temos muitas ferramentas, temos muitos métodos legais que você pode, enfim, aprender francês de verdade. E eu descobri que a gente não precisa ficar aprendendo com métodos tradicionais, métodos engessados. A gente pode realmente aprender de uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais didática, que faz você rir enquanto você aprende. Oui? Isso é tão legal. E depois que eu descobri isso, nunca mais eu quis parar. E os meus alunos às vezes me falam, nossa, prof, você tá sempre inovando, né? Nossa, que legal. E diariamente eu recebo essas mensagens. E eu fico até feliz, porque eu quero mostrar para você que isso é possível. Não existe apenas uma maneira de você aprender alguma coisa. Oui? Não existe. Você pode começar, mas com aquilo que você gosta. Se você gosta de futebol, vai lá e começa. Assiste, coloca a legenda. Coloca a legenda lá para quando você estiver assistindo, já vai lendo em francês. Filmes, por exemplo. Olha só, gente, que maravilha. Eu sou viciada em filmes. Eu amo. Então, para que você possa aprender de uma maneira assim mais descontraída, aquele vocabulário do dia a dia, aquele vocabulário utilizado de verdade da vida real, você precisa fazer isso. E uma coisa que eu compartilho com os meus alunos, que agora eu vou compartilhar com você, é o seguinte: vai assistir um filminho? Vai lá e coloca a legenda, sous-titre, porque isso vai te ajudar. Enquanto você escuta, você também está tendo ali o seu visual. Oui. Aprendizado é repetição e disciplina sempre. Tout à fait d'accord avec toi, tout à fait. Il faut répéter. Oui. Então tem que repetir mesmo. A gente precisa realmente fazer os exercícios de repetição para que a gente memorize e que a gente se torne bom naquilo que a gente está estudando. E disciplina, eu não preciso nem falar, porque se você não tiver disciplina, onde você vai chegar sem disciplina? Você precisa ser uma pessoa determinada, mas também saber que você precisa de uma constância ali nos seus estudos. Todos os dias está vendo alguma coisa. Você não precisa estudar, por exemplo, todos os dias 5 horas de relógio. Não, não é isso que eu tô te falando. Até porque é muito fatigant, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? Je préfère étudier tous les jours 5 minutes. Je préfère faire ça, et toi? Eu prefiro fazer isso. Se eu estudar 5 minutinhos por dia, se eu pegar e escutar um podcast, eu já estou satisfeita. Se eu tiver aquela rotina frenética, mas que eu possa encaixar ali no meu dia a dia, eu já estou feliz. É melhor do que eu pegar, por exemplo, um sábado o dia inteiro, ficar cansado e depois não aprender nada. Então a gente precisa disso. E quanto mais você vê, quanto mais você faz os exercícios e pratica também a sua compreensão auditiva, melhor fica. Melhor fica. Sabia? E isso eu tô te falando de coração. São coisas sim que eu compartilho todos os dias com os meus alunos. Fica até cansativo para eles, coitados.
mas é por isso que eles têm resultado e eu quero que você também tenha. É por isso que eu estou compartilhando com você. E o método que eu utilizo para poder aprender um outro idioma, mas vendo filmes, que é uma coisa que eu gosto, primeiramente, eu vejo o filme em português, minha língua materna. Je suis brésilienne. Depois disso, eu vou lá e coloco o áudio em português, deixa em português mesmo, e a legenda em francês. Mas da terceira vez que eu assisto aquele filme, eu faço o contrário. Aí sabe o que eu faço? Aí eu coloco o áudio em francês e a legenda em francês também. Aí eu já vou ter aprendido muito mais. Aí tudo vai ficar muito claro para mim. Muito claro. E é basicamente assim que se constrói o seu aprendizado. Não precisa ser nada mirabolante, assim, meu Deus, eu preciso fazer tal coisa para aprender. Não, você pode começar aos poucos e fazendo coisas que você gosta. Eu gosto de cantar de vez em quando, tá? Eu até já fiz aula de canto. Ai, adoro falar isso. E aí eu tenho que colocar as músicas que eu gosto. Eu coloco no último volume, entendeu? E aí, às vezes, os vizinhos ficam assim, gente, eles devem pensar isso. Gente, mas essa menina, ela uma hora ela tá escutando sertanejo, depois ela tá escutando música de igreja, sofrência, e agora francês, inglês, espanhol, Alejandro Sanz, meu Deus! Gente, e é assim, é uma mistura de um monte de coisa que eu faço, mas eu aprendo, sabe? E quando eu coloco as músicas em francês, nossa, eu me acabo, eu amo. Aí eu vou fazer a faxina, eu vou dançando. É desse jeito, você deve fazer o mesmo. Tem uma aluna que se chama Lilian, não sei se ela tá me assistindo aqui agora, mas um dia ela postou um story fazendo exatamente isso. Eu comentei com ela, tá fazendo, né? Muito bom. E tá aprendendo de mais em mais. Então, simplesmente faça. Vamos para o próximo, então. Olha só. Aprenda expressões e estruturas úteis. Porque de nada adianta você treinar com coisas que você não vai usar. Coisas que ninguém usa. Então, por exemplo, se você precisa se comunicar em um restaurante, você precisa saber quais são as principais frases que, por exemplo, o garçom vai te falar e como que você vai responder. Ou quando você está conversando com alguém e você quer introduzir a sua opinião, você quer dar a sua opinião, o que você vai falar? Opa, como que eu posso responder? Je pense que, je crois que, je trouve que, e continua. É simples. É só isso que você precisa fazer. Lembrar dessas estruturas para que você possa realmente dar continuidade na sua conversa, no seu diálogo. E outra coisa que é muito importante também, que às vezes a pessoa que está no nível iniciante não se dá conta. Se você prestar atenção de verdade naquilo que o outro está falando com você, você não fica perguntando toda hora, ah, mas é isso mesmo? Ah, mas é isso mesmo que você falou? Porque você prestou atenção na pergunta. E aí você pode pegar um pouco da pergunta e colocar na sua resposta. Olha só esse insight, hein? Se você fizer isso, você tá feito. Entendeu? Perceba, você tem que aprender a ouvir. Às vezes a gente quer falar, e eu sei que é o nosso objetivo, mas a gente também precisa aprender a ouvir o outro. Então, para isso, você vai ter esse momento de escuta ativa, entendeu? Ouça, para que depois você pense e responda. A princípio, é normal que você pense em português, mas quando o tempo vai passando, você consegue pensar em francês, sem ficar traduzindo muito, sem ficar pensando, nossa, mas será que é isso mesmo? Igual eu estava em aula esses dias, e aí uma aluna falou assim, ah, mas il fait beau, mas il fait beau, prof. Aí eu falei, il fait beau. E aí, ao explicar essa expressão, ela falou, é mesmo, hein? A gente não pode traduzir tudo ao pé da letra. Eu falei, pois é, não podemos, porque se a gente traduz tudo ao pé da letra, fica super estranho para nós falantes da língua portuguesa. Oui? Então, tem várias coisas assim que não tem jeito.
Não tem jeito. Você olha e é aquilo e segue o baile. Uma outra aluna minha fala, ah, é isso, né? Segue o baile. Eu falo, não adianta a gente entrar em pânico, não. Então, simplesmente aceita, continua estudando e vai dar bom, vai dar certo. Ça va aller. Oui, ça ira. A gente utiliza essas expressões para falar que vai dar tudo certo, pegou? Ça va aller. E eu acho que vai, já deu. Só de você estar aqui hoje comigo, só de poder compartilhar esse conhecimento com você, se você pegar, se você anotar tudo isso e colocar em prática, vai dar certo. Vai dar certo. Não tem nem como não dar. Confia, confia. Expressões úteis do dia a dia, por exemplo, para quem está aprendendo francês. E expressões úteis que você vai utilizar ao falar com uma pessoa para não travar, você precisa anotar também. Então você precisa ter um caderno diferente daquele que você estuda coisas aleatórias e um outro que você realmente vai utilizar para que você foque naquilo que é realmente importante para você. E quando eu estava estudando francês, eu ainda vou achar esse caderno porque eu quero compartilhar muita coisa. Mas eu pegava o caderninho, mas era mais ou menos assim, ó, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Esse aqui eu acho que eu consigo. Olha só, era um caderno assim, e aí eu escrevia todos os verbos que eu achava mais difíceis de pronunciar. E aí, aqueles que eram diferentes, como por exemplo, o vouloir, que a gente fala je veux, tu veux, que termina com E ou X, né? E temos também o pouvoir, je peux, tu peux. Aquilo pra mim era difícil na época. Ou o avoir, por exemplo, lá no condicional. Gente, aquilo não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. E eu ficava, será que eu vou aprender mesmo? Então, peraí, deixa eu escrever. E aí eu escrevia. Então, era um caderno não de coisas aleatórias, mas de tempos e modos verbais que fazia falta no momento de falar e que depois, quando eu folheava, depois de uns 2, 3 dias, eu abria e eu via que já estava começando a fazer sentido para mim. Entendeu? E aí você vai anotando, e eu anotava todos eles e escrevia uma frase. Porque quando você coloca algo em contexto, fica muito mais fácil. Entendeu? Ter esse hábito vai fazer você avançar em francês. A gente precisa desenvolver hábitos quando a gente estuda um novo idioma, não tem jeito. Não tem jeito de estudar de qualquer maneira. A gente precisa ter um rumo, saber aonde nós queremos chegar. Por isso que quando a gente começou a nossa aula hoje, eu falei, aprender francês é prioridade para você? Porque se for, você sabe onde você quer chegar. Entendeu? Mesmo se você quer estudar, por exemplo, francês porque você gosta. Você sabe que você está estudando por um hobby. Mas outras pessoas já têm um objetivo mais específico. Precisam falar, se comunicar em francês para o dia a dia. Para resolver problemas, para conversar na escola dos filhos, para não passar perrengue na rua, para saber pedir um café, para saber pagar as coisas. E isso é tão importante, gente. Comunicação é poder. Acho que toda aula eu vou falar isso com você, até que isso entre na sua cabeça. Comunicação é poder. Porque quando você vai viajar, fazer qualquer viagem, você é independente, você é uma pessoa autônoma no idioma. Você não precisa toda hora pegar ali o celular e ficar ali no celular. Ai, meu Deus, como é que eu vou falar isso aqui com a pessoa que está na minha frente? Como é que eu vou falar aqui? Vamos supor que você está lá no momento da imigração. Você precisa falar com o agente. E daí, ele te faz uma pergunta que você não sabe responder. Você não entendeu nada. Aí como que você vai pesquisando assim rápido e ele já tá querendo fazer as outras perguntas e você fica naquela aflição de não saber? Você não precisa passar por isso. Se você estiver estudando o idioma, ao menos o básico, você não vai passar por isso. É muito tranquilo. Eu te dou o exemplo de quando eu cheguei na Suíça pela primeira vez, né? Foi muito bacana. Eu tava super insegura
com o meu inglês super inseguro. E eu falei, não sei se eu vou conseguir, né? E aí eu perguntei lá, o rapaz o primeiro contato foi esse, que foi com o taxista. E aí eu perguntei ele, né? Do you speak French? Aí, não, just English. Aí eu falei, ai meu Deus, só inglês! Como é que eu vou falar com esse cara agora se ele fala só inglês? Eu tô com medo, aí fiquei com aquele medo, né? Depois eu lembrei do que eu falei com vocês. Mostra pro seu medo que quem manda é você, querida. Fui lá e já comecei a falar inglês com o cara começou a me responder, e aí eu tava entendendo tudo, e de repente, quando chegou no hotel, eu falei, não, eu não acredito que eu falei inglês. E é essa sensação que os meus alunos têm em francês. E é isso que é interessante, porque você estuda, chega uma hora que você vai usar. E isso é interessante. Aí a próxima experiência que eu tive, qual foi? Do hotel, porque aí eu cheguei na porta do hotel e aí eu fiz a mesma pergunta pra moça lá. E eu perguntei ela se ela falava francês e ela falou só Duolingo. E eu tô aprendendo com o Duolingo, me falou tudo em inglês. E aí eu consegui resolver meus problemas e eu consegui, né, saber qual que era o número do quarto, eu consegui saber tudo. E aquilo foi tão simples. O meu marido olhou pra minha cara e falou, né, você falou que você não sabia, né, falar inglês aí, ó. Aí eu falei, mas eu não sei mesmo, não. Você acabou de falar com a mulher do hotel, o cara do táxi. Como que você não sabe falar inglês? Eu falei, é mesmo, né? Eu falei com eles e eu entendi tudo. Ele falando dos pontos turísticos que tinha ali perto do hotel que eu tava e tudo mais. E eu comecei a ver que comunicação é poder mesmo. Porque se eu não tivesse estudado inglês, por exemplo, eu não teria conseguido. Igualzinho os meus alunos que vão viajar, que vão fazer intercâmbio. Quando eles chegam na França ou em qualquer outro país, eles conseguem se comunicar. Eles conseguem porque eles estudaram e eles passaram pelo processo. Então, se você quer falar francês hoje, escuta o que eu vou te falar. Não adianta pular etapas. Não adianta. Tem gente que quer começar e amanhã já quer ter resultado. As coisas não são assim como a gente quer. Você precisa passar pelo processo. Você precisa passar para você ter resultado. Entendeu? É isso que eu te falo. É muito bom você chegar em uma viagem ou em qualquer lugar e você entender o outro e você conseguir responder. Entendeu? É assim. É assim. O que aconteceu comigo em Paris, eu nunca contei pra ninguém. Só ficou entre eu e o meu marido. Mas agora eu vou falar. Caímos num golpe. Eu estudei todos os golpes que eu poderia cair nessa vida quando eu chegasse em Paris. E chega lá. No primeiro dia eu já caio num golpe. E qual que era? Qual golpe que era? A gente comprou um bilhete pra gente poder ir até Sacré-Cœur. E aí, do funicular, a mulher me explicou que esse mesmo bilhete era válido pra gente poder ir, né, no metrô, pra gente poder conhecer La Dame de Fer, que é La Tour Eiffel. Beleza, eu fiquei toda feliz e tudo mais, guardei, né, guardei igual todo mundo fala, olha, guarda o ticket, não perde não, hein, que é válido. Quando a gente chegou lá, sabe o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu? Chegamos no metrô, o meu marido passou a roleta e eu fiquei. Eu não acreditei, eu falei, não, por que eu fiquei? E meu marido passou. Não, peraí que eu vou dar um jeito nisso, vai ser agora. Entrei numa fila para poder conversar com a pessoa que estava lá, né, atendendo, e expliquei a situação. Olha, acabei de comprar o bilhete, a moça acabou de me falar que ia ser válido para eu poder passar. E aí o rapaz falou comigo, não, o bilhete, ele não é válido aqui. Você vai ter que comprar outro. Eu falei, ah, é? Então como que você me explica que o meu marido tá lá do outro lado da roleta e eu tô aqui? Como que ele passou então com o mesmo bilhete? Isso tudo em francês, tá? Porque eu sou usada, entendeu? Se eu falo francês, eu vou usar, entendeu? E você também vai usar. E aí foi aquela discussão e ele falou que eu tinha que comprar outro. Aí eu falei, você quer saber? Como uma pessoa calma que eu sou,
eu vou comprar outro, entendeu? Mas não vai ser com você também não, que você é muito grosso. Fui lá na máquina e tirei meu ticket e fui lá e passei, porque eu tava louca pra conhecer La Dame de Fer, que era o sonho da minha vida, gente. Então eu ia ficar perdendo tempo com o cara, mas pelo menos eu discuti em francês. Eu discuti em francês, foi minha primeira discussão, eu nunca tinha discutido com ninguém. Mas foi bom, são coisas que a língua permite, né? Porque eu achei aquilo um absurdo. E por que que eu sei que é golpe, tá? Ninguém falou nada aqui, mas por que que eu sei? Porque no outro dia, quando eu fui fazer um ensaio fotográfico, com uma brasileira que mora em Paris, ela me falou que isso estava acontecendo. Entendeu? E ela falou, então você acabou de cair no golpe, porque isso tá acontecendo direto aqui, e já outras pessoas também passaram por isso e tiveram que pagar. E aí, como se não bastasse, eu até esqueci de contar essa parte, a moça que tava do meu lado, quando eu tava discutindo com esse rapaz, ela tava passando pelo mesmo. E ele falando assim, não, eu não entendo inglês, eu não entendo inglês, fala em francês, falou com ela. E ela falando que não falava, eu falei, meu Deus do céu, que confusão. Tá vendo? É desse jeito. E é por isso que comunicação é poder, porque senão eu não ia conseguir discutir com ele, eu não ia entender nada que ele tava me falando. E aí, enfim, fui, conheci La Dame de Fer, foi o melhor momento da minha vida. Foi o melhor dia da minha vida, eu esperei por isso por muito tempo. Por muito tempo. E quando você realiza um sonho, é incrível, é maravilhoso. E eu estava na França falando francês, entendeu? Eu estava lá falando francês. Eu não fui só falando português ou só inglês. Eu tinha o inglês também que eu estava estudando, mas eu fui falando o idioma. E aí, Patrícia, mas qual era o golpe e o do seu marido era original e o seu é falso? Então... é aí é que tá, porque pelo que eu entendi que a fotógrafa me explicou, foi que uma porcentagem ali, né, das pessoas vão conseguir passar normalmente, igual meu marido conseguiu passar. Opa, passei a roleta aqui utilizando o mesmo ticket. E outras não. Entendeu? Olha pra você ver, se fosse ao contrário, né? E já ia dar confusão também, que eu já ia ter que sair lá de lá e ter que resolver os problemas lá, falando tudo em francês com o cara, entendeu? É desse jeito. Então foi isso que aconteceu, uma porcentagem passa com o mesmo bilhete e a outra não. E é uma coisa assim que não tem como controlar. Esse que é o problema. O Jonathan me perguntou, os franceses são mal educados? Então... tem gente mal educada pra tudo quanto é lado, entendeu? Mas eu fui tratada bem na maioria das vezes, entendeu? E as pessoas foram, assim, bem solistas, falaram que eu falava bem francês, mal sabiam eles que eu era professora, entendeu? E eu fiquei me sentindo com aquilo, eu fiquei me sentindo bem, sabe? Nossa, uma realização pessoal. Mas também passamos por um momento bem desagradável, entendeu? Que em uma outra live eu falo com vocês sobre isso. Mas eu fui tratada bem na França, eu gostei, pretendo voltar, se Deus quiser, para poder falar muito francês, gravar conteúdos para vocês. Então, para você que está indo viajar para qualquer país francófono, você precisa saber pelo menos o básico do idioma. E para você entender o outro e conseguir realmente responder. Porque esse é o propósito da comunicação. Eu estava conversando com uma outra pessoa na semana passada e que ela me disse que os filhos moram na França e tá, a família lá de um parente dela, também as pessoas lá falam francês e tudo mais, e que um dia ela tava num jantar e ela falou que com os vídeos que ela tinha visto, com o Duolingo que ela tinha feito e tudo mais, que ela iria realmente conseguir falar. Só que o que aconteceu foi que ela ficou muda. Ela falou que quando eles abriram a boca, ela não conseguiu falar nada, porque ela não entendeu nada. Então o nosso propósito não é esse. Eu falei com ela, esse cenário precisa mudar.
E isso começa de você. Estudar da maneira certa, da maneira que tem que ser estudada, para você nunca mais passar por isso. Nunca mais. Porque são experiências ruins, entendeu? São experiências ruins que a gente não esquece. É difícil esquecer, né? As boas, né? Beleza, mas as ruins a gente sempre fica lembrando depois, não é legal, né? Então, tudo que você puder fazer hoje, tudo que você puder fazer, para que você se saia bem no idioma, para que você fale de fato, faça, porque vai valer a pena. Se você começar hoje, em janeiro, em dezembro, o seu resultado é outro. Você já vai estar colhendo os frutos. Algumas pessoas me perguntavam, com quanto tempo que você falou francês? Alguém aqui sabe? Com quanto tempo que eu comecei de fato a aprender francês? Coloca aí nos comentários. Vamos ver se vocês vão acertar. Bom, foi pouco tempo, hein? Não foi muito tempo assim, não. Não foi muito demorado, não. Eu comecei a aprender francês em 2015. E em 2017, eu já estava dando aulas de francês. Então, 2015, 2016, aí em março de 2017, eu já estava dando aula, olha só. E foi muito legal. A minha primeira turma tinha quase 30 alunos. Foi a turma que mais encheu. E aí eu nem dormia. Dava até dor de barriga. Porque eu ficava pensando, ai, como que vai ser minha turma? Ai, será que eu vou falar mesmo? Nossa, será que eu vou falar? Será que eu vou conseguir ensinar? Aí passava tudo isso na minha cabeça, né? Mas chegou no dia, que foi no dia 17 de março. Eu lembro como se fosse hoje mais cedo. Foi um dos dias mais felizes da minha história, porque foi naquele dia que eu descobri que eu queria mesmo aquilo, que eu queria dar aula. Era aquilo. Mas eu demorei para descobrir. Eu passei por vários caminhos, vários. Só que todos me levavam para o mesmo lugar, todos. Isso foi o que foi mais incrível assim na minha história. E eu sou grata de estar com você aqui hoje compartilhando isso. Porque se eu não tivesse começado de algum ponto, igual eu estou falando com você hoje para você começar, eu não teria chegado em outro, que eu nem sabia que eu queria, só fui descobrir com o processo. Então simplesmente comece. E simplesmente comece porque vai dar certo. Agora, para você que tem esse problema de entender e não falar francês, é o que eu te disse lá no início da nossa aula. É natural, mas você precisa superar o medo de errar. Porque isso pode te causar um bloqueio muito grande. Supere esse medo, porque se você estiver errando, é sinal que você está aprendendo. E o erro é muito bem-vindo. É muito bem-vindo. E é tão legal quando a gente erra e aí a gente pode ser corrigido, saber a maneira certa, e aí depois você fala certo. Depois você se lembra daquilo. Eu pelo menos gosto. Eu gosto disso. Quando eu tô estudando e a pessoa, é dessa forma que fala. Olha, tem tal expressão. E é legal demais. É muito bom. Então, para com essa palhaçada e supera esse medo. Porque você tem um objetivo, você tem uma prioridade, que é aprender um novo idioma. E quanto mais cedo você começar, é melhor. E quanto mais cedo você vê que você precisa destravar, desbloquear esse francês, melhor ainda. E é uma liberdade tremenda quando você consegue finalmente se comunicar. É uma liberdade que você tem. Você tá livre, você é uma pessoa autônoma no seu aprendizado. E aí eu te falo uma coisa em francês, você entende e você responde. Você não fica só me olhando assim. Quoi? O que foi? Não, você responde. Você tem vocabulário? Tipo, élargir ton vocabulaire pour parler le français. Pour parler couramment le français. C'est une bonne chose à faire, n'est-ce pas? Moi, j'adore parler le français. J'adore. C'est ma vie. O francês é uma língua apaixonante. E eu tô
E eu tô falando com os meus alunos todos os dias o que eles precisam fazer para aperfeiçoar, e nós temos uma meta. A nossa meta é chegar a dezembro falando francês. Todos os meus alunos, sem exceção. Todos. E se você quer falar francês também, você precisa colocar essa meta na sua vida. Você precisa fazer acontecer. Faça acontecer para você ver o resultado. Vai dar bom. Vai dar bom. Então eu te agradeço. Agradeço pela participação na nossa live de hoje. Espero que você tenha aprendido muito comigo. Espero que você participe das nossas próximas aulas, que você possa estar comigo para que eu possa contribuir com o meu conhecimento na sua vida. Espero que você chegue em dezembro desse ano falando francês do jeito que você gostaria. E vai valer a pena, vai valer muito a pena. E é uma coisa que você vai levar para a vida toda, porque é um investimento. Invista em você, porque vai valer muito a pena. Janaína Montanhas, muito obrigada pelas dicas, amei. Ai, que bacana, Janaína, muito obrigada pela participação. Muito obrigada de coração e te espero nas próximas, hein? Então, galera, é isso. Desejo para vocês uma ótima noite e a gente se encontra na próxima. Um grande beijo e até mais.